Capítulo 8. Nada em Londres se comparava ao simples espetáculo. A variedade estonteante ao tumulto e à comoção da Harrods nas manhãs de sábado. A loja era uma verdadeira catedral gastronômica, onde damas elegantes escolhiam biscoitos e bolos bonitos. Donas de casa arrogantes empilhavam pacotes e mais pacote nos braços de criados desamparados que as seguiam. Balconistas ágeis faziam embrulhos na velocidade da luz e rapazes de avental corriam de lá para cá, repondo mercadorias nas prateleiras. Para Fiona era uma visão mágica. Ela percorria a loja, segurando o braço de Joe para não tropeçar, e simplesmente não conseguia parar de olhar. "Olha!" ela disse enquanto apontava para um artístico mosaico de peixes em cima de uma montanha de gelo picado. Mais adiante, coelhos, fazões, gansos, pratos e perdizes pendurados em ganchos de aço. À esquerda, o balcão de carnes. Nada de pescoço e carne de segunda. Era carne para ricos. Filés macios, presunto e costeletas grossas como um punho. Passaram pelo balcão das especiarias, pelo balcão dos mais finos vinhos do Porto e Madeira e pela seção de legumes, verduras e frutas, onde Joe apontava com orgulho as selecionadíssimas mercadorias de Patterson, vindas de Covent Garden. A última parada foi no setor da confeitaria, onde Fiona encantou-se com o maravilhoso bolo de casamento. Cascatas de rosas vermelhas açucaradas, tão bem feitas, que pareciam reais, ladeavam o glacê da cor de marfim. Um cartão na base do bolo informava que era uma réplica do bolo que se produzira para o casamento de Lillian Price Hammersley, de Nova York, com George Charles Spencer Churchill, o 8º Duque de Marlborough. E também informava que as rosas açucaradas tinham sido modeladas a partir de uma nova espécie de rosa dos Estados Unidos, a beleza americana. "Teremos um igual a esse", disse Joe, "só que com belezas de Whitechapel sobre ele." "Belezas de Whitechapel? Nunca ouvi falar delas. Também são conhecidas como margaridas. A Harrods também faz entregas em Whitechapel?" Perguntou Fiona rindo. "Já imaginou?" disse Joe rindo. "A carruagem da Harrods tentando chegar em Whitechapel. Talvez nem saibam que fica em Londres." Ao saírem da loja, eles se dobraram de rir, ao imaginar a carruagem verde da Harrods, com o motorista elegantemente uniformizado, sacolejando pelas ruas esburacadas das docas, seguida pelos moleques e os vira-latas. "Aonde vamos agora?" perguntou Fiona com seus olhos azuis brilhando. "Vamos passar pelo Hyde Park, depois pela Bond Street, depois pela Regent Street e depois a surpresa, venha." Tudo fora surpresa desde o início daquela manhã, quando Joe chegou na Montague Street e bateu à sua porta. Ela voou para abri-la, sabendo que era ele, porque recebera uma carta 2 semanas antes, em que ele dizia que viria e a levaria para passear. Ele pediu consentimento à mãe, que, por sua vez, disse peça ao seu pai, que relutou um pouco e, no fim, acabou cedendo. Depois implorou ao Sr. Minton que a dispensasse do trabalho naquele dia. Ele a fez-se rastejar, mas, no fim, concordou, descontando no salário dela, é claro. A princípio ficou tão excitada que quase não aguentou esperar pelo dia, mas logo se deu conta de que não tinha nada apresentável para vestir e que precisava ir com a melhor saia e a melhor blusa de algodão. A mãe percebeu o súbito desânimo que a invadiu e quis saber o que havia de errado. Especialista em tirar tudo do nada, a mãe logo remediou o problema. Levou Fiona para o quarto, onde remexeu um baú, até encontrar o que procurava, um casaquinho godê de listras azul marinho e creme,
que havia usado no dia do casamento e não cabia mais nela. Depois de 4 filhos, a cintura e os seios aumentaram, mas servia perfeitamente em Fiona e realçava sua figura esguia. Fiona também pegou emprestado um lindo broche com sua amiga Bridget e uma bela bolsa, toda bordada com Grace, uma amiga do tio Rod. Seu pai e tio Rod providenciaram o toque final, um chapéu de veludo azul de abas largas e 2 rosinhas vermelhas na cesta. Ela chegou um pouco mais tarde do trabalho e encontrou o presente no seu lugar à mesa. O pai estava com a cara enterrada no jornal e o tio Rod se servia de cerveja. Charlie e Simmy estavam à mesa, Kate no fogão. Fiona olhou espantada para o chapéu e em seguida olhou para a mãe. Do seu pai, disse a mãe, e do tio Rod. Ela pegou o chapéu. Era de segunda mão e o veludo estava lentamente puído em um dos lados, onde faltavam algumas franjas, mas nada que as rosas não pudessem esconder. Ficou sabendo que fora a mãe que achara o chapéu e que o pagamento ficara por conta do pai e do tio. Tentou agradecer, mas sua garganta apertou e seus olhos se encheram de lágrimas. Não gostou, mocinha? Perguntou Rod preocupado. Claro que gostei, tio Rod, ela respondeu já com a voz recuperada. Adorei, obrigada, muito obrigada, obrigada, papai. Rod sorriu. Eu mesmo colhi as flores, ele disse. Paddy riu. Fiona abraçou o tio e depois se meteu entre o jornal e o pai e também o abraçou. Não devia fazer isso, papai, muito obrigada. Foi só uma coisinha à toa, ele disse rapidamente. Divirta-se amanhã e diga ao Bristol que trate de cuidar de você, senão vai ter que se ver comigo. Ela ainda segurava o chapéu, acariciando o delicado veludo. Justo quando sentiu que as lágrimas estavam para rolar, Charlie estendeu-lhe um par de luvas azuis, e as lágrimas realmente rolaram. Deixe de ser boba, ele disse embaraçado. Não é lá grande coisa, comprei de segunda mão. Só para você não parecer uma pé rapada. Mais tarde, naquela mesma noite, Fiona tomou um banho e Kate lavou seus cabelos. Depois passou a ferro a saia, a blusa e o casaco, enquanto a mãe pregava as rosas no chapéu. Ela achou que não conseguiria dormir, mas dormiu e acordou bem cedo. Lavou o rosto, penteou os cabelos e prendeu-os no alto da cabeça com a ajuda da mãe. Depois vestiu-se e experimentou várias vezes o chapéu, ouvindo os protestos da mãe que dizia que estragaria o penteado se não parasse com aquilo. Por fim estava pronta. Oh, olhe só para ela, Paddy. Kate falou emocionada enquanto pregava o broche na lapada do casaco. A nossa primogênita cresceu, está tão linda quanto uma rosa na primavera. Sentado à mesa e devorando o café da manhã, Charlie fez uma gracinha. Paddy abotoava a camisa para o trabalho e sorriu. Ela é mesmo uma moça muito, muito bonita, puxou a mãe. Fiona deu uma olhada no pequeno espelho que ficava sobre a lareira da cozinha e sentiu-se feliz. Sua mãe tinha feito um ótimo trabalho com seu cabelo e o casaco caíra como uma luva. Não teve muito tempo para se admirar no espelho, porque as batidas na porta fizeram com que saísse correndo para se encontrar com Joe. Ela arregalou os olhos quando o viu e não pôde evitar um beijo. Você está tão adorável, tão beijável, ele sussurrou, muito mais linda do que eu lembrava. Fiona estava extremamente feliz por vê-lo. Ele partira 2 semanas antes, mas pareciam meses. Ele se mostrava diferente. O cabelo tinha crescido e ele estava mais magro. Ela estava louca para ficar a sós com Joe, mas primeiro ele tinha que conversar com seus pais. Ele entrou na cozinha, tomou uma xícara de chá e contou todos os detalhes de seu novo emprego. Quando o pai de Fiona começou a falar sobre o sindicato, ela decidiu que já era hora de saírem. Caminharam na direção da Commercial Street, onde pegariam o ônibus para a cidade, mas primeiro Joe tomou um desvio. No final da Montague Street, empurrou-a para dentro de um beco e beijou-a longamente. Meu Deus, como senti sua falta. Afastou-a por alguns segundos para contemplá-la e beijou-a outra vez.
Por fim, segurou-a pela mão, dizendo: Vamos, temos que pegar o ônibus. Enquanto caminhavam até o ponto de ônibus, ele contava mais coisas a respeito de Covent Garden, dos chefes de cozinha do Claridge, do Café Royal e do Sr. James, que torcia o nariz para qualquer coisa, e dos carregadores do mercado que equilibravam cestas na cabeça e das pobres mulheres que ganhavam a vida debulhando ervilhas e descascando nozes. O ônibus chegou puxado por alguns cavalos. Joe ajudou Fiona a entrar, pagou as passagens e os dois subiram para o andar superior do veículo. Era um dia de setembro e, por isso, não estava frio e dali eles podiam ter uma visão completa de Londres. Fiona, que nunca tinha andado de ônibus, estava nas nuvens. Tem certeza de que não é muito caro? Ela sussurrou preocupada. Você tem certeza de que pode pagar? Joe fez um sinal que ela se calasse. O ônibus levou-os em direção à City, o centro comercial de Londres, e ele apontava os escritórios de diversos comerciantes. Ela apertava a mão dele com força, excitada com todas as novidades que via. Um prédio mais alto e vistoso que todos os outros lhe chamou a atenção. É o prédio da Burton, ele disse. Disseram que as inovações custaram os olhos da cara. Desconfio que seu pai não devia achar que a pressão do sindicato é capaz de abalar este homem. Eles já sabem, já se distanciavam da Harrods através da Brompton Road, e Fiona não tirava os olhos de Joe. Ele falava outra vez de Patterson, mas de repente parou, quando percebeu que ela olhava sorrindo sem ouvir uma palavra do que ele dizia. O que é? Nada. Me diz. É que gosto de olhar para você, só isso. Você esteve fora e agora está aqui mesmo, mas diferente, todo excitado com as coisas novas e as pessoas novas. Pare com isso. Está me deixando sem jeito. Se estou excitado é por nós dois, pela nossa loja. Estou aprendendo sim, fi. Muito mais do que se eu estivesse trabalhando com meu pai. E estou lucrando com isso. Lembra da nossa lata de chocolate? Claro, aliás, tenho dinheiro para você colocar dentro dela. Você vai ver quanto tem nela. Quanto? Me diz. Não. Por que não? Porque preciso de alguma coisa para atraí-la ao meu quarto, não é? Ele sorriu. Alguma forma de levar você até a minha toca. Quer dizer que vou conhecer o seu companheiro de quarto, o Harry? Perguntou Fiona, fingindo que não tinha entendido. Ele vai ficar fora o dia inteiro. Verdade? Que coincidência. Não é? Por que será que você me quer no seu quarto, hein? Ela falou, fazendo força para não rir. Porque ele precisa de uma limpeza e não tenho dinheiro para uma faxineira. Seu sacana. Fiona e Joe fizeram uma pausa no Hyde Park para ver as damas e os cavalheiros que cavalgavam. Eles desceram no final do Knightsbridge para dar uma rápida olhada no Palácio de Buckingham. Fiona queria ver o lugar em que a rainha morava, e depois seguiram pela Piccadilly na direção da Bond Street. Lá eles viram as vitrines da Garrard, a joalheria da família real, a Mappin Webb, uma outra joalheria e a Liberty, a loja procurada por todas as pessoas elegantes. Passaram pelas lojas de tecidos que exibiam metros de tecido de seda para chapéus, lencinhos indescritíveis, luvas de renda e bolsas de contas. E ainda havia lojas de sabonetes e perfumes, livrarias, floriculturas apinhadas das mais variadas flores, as lojas que vendiam bolos deslumbrantes, biscoitos e as mais lindas caixas de doces e balas. Fiona queria comprar alguma coisa para levar para casa, para sua família, e sofria com os preços. Só tinha 1 shilling. Queria comprar um lencinho para a mãe, mas se comprasse quase não sobraria dinheiro para comprar algo para seu pai, seus irmãos e seu tio Rod. Como é que compraria alguma coisa para a mãe? Com a ajuda de Joe, ela se decidiu por uma linda lata de caramelos de leite.
Assim, todos poderiam desfrutar do presente exceto o bebê. Mas ela ainda era tão pequena que não daria importância. Seus olhos cravaram-se em tudo e estocavam cada pedaço de conhecimento para uso do futuro. Notaram num armazém elegante como as maçãs eram empilhadas, como cada uma estava embrulhada num quadrado de tecido azul. Leram os cartazes dos prédios e nos ônibus e se informaram sobre a melhor maneira de embrulhar doces e balas em caixas de cor branca, com uma fita de cetim rosa ou caixas azul marinho com uma fita de cetim creme. E justo quando Fiona pensava que já tinha visto todas as coisas maravilhosas da cidade e que o dia não teria mais surpresa, ela se viu junto dele, frente a Fortham e Masons. Um porteiro uniformizado abriu a porta. Joe lhe deu um empurrãozinho para que ela entrasse. O quê? Aqui? Ela sussurrou insegura. Sim, vamos, você não quer? Mas, Joe, isso é tão elegante. Vamos, Fi, vamos lá, você está bloqueando a porta. Ele a fez entrar com uma cutucada. Meu Deus, é de primeira classe, não é? Ela sussurrou enquanto olhava para o alto do teto em arco, para as vítimas, para o sofisticado piso ladrilhado. O que é que estamos fazendo aqui? Vamos tomar um chá, é um convite. Minha surpresa para você. Vem. Joe guiou-a pelo saguão de entrada da Fortnum, passando por todas as espécies de guloseimas caríssimas, na direção do salão de chá. O recepcionista acomodou-se em duas cadeiras estofadas de mesa abaixo, uma em frente à outra, e Fiona se comoveu tanto com a beleza do salão e das pessoas presentes que se esqueceu de se preocupar com o preço. O salão de chá foi uma revelação para ela. Não fazia a menor ideia de que existiam coisas como aquela. Um mundo perfeito e belo onde não se tinha nada melhor a fazer do que tomar chá e mordiscar bolinhos. Olhava ao redor e seus olhos brilhavam. Registravam tudo, guardavam cuidadosamente cada imagem na memória, como se colocando joias em um cofre. O ambiente em tons pastéis, rosa e verde, com toalhas de linho branco e rosas verdadeiras sobre as mesas, os homens bem apessoados e as mulheres elegantes, a música suave do piano, pedaços de conversa, risadas soltas e o melhor de tudo, do outro lado da mesa, Joe. O dia estava sendo um sonho maravilhoso e ela gostaria de se manter neste mundo adorável e não voltar para Whitechapel e ficar outra vez sem Joe. Mas não era hora de pensar nisso, só estragaria as coisas. Segunda-feira ainda não chegara. Ela ainda tinha o resto do dia e no dia seguinte, já que ele voltaria a Whitechapel para passar a noite com sua família. Já eram quase 4:30 quando saíram do Fortham, carregando sanduíches, bolachas e bolo. Fiona descansou a cabeça no ombro de Joe e fechou os olhos. O trajeto foi curto. Logo chegaram em Covent Garden. O apartamento dele ficava a apenas 2 ruas do ponto de ônibus. Em poucos segundos, Joe pegou a chave e abriu a porta. Lá dentro ele acendeu os lampiões a gás e o fogo no fogão. Enquanto o cômodo se aquecia, ela inspecionava o ambiente. Tudo isso é seu? Ela perguntou, percorrendo o espaço. Sim, meu e do Henry. Cada um tem sua própria cama. Você nem imagina o que senti quando dormi na minha cama pela primeira vez. Tanto conforto, tanto espaço, sem nenhum irmãozinho para me chutar a noite inteira. E você tem um banheiro? Dentro de casa? Joe riu. Tenho, dê uma olhada, é uma maravilha. Quando ela voltou, ele a fez sentar na frente do fogão, a portinhola estava totalmente aberta e o fogo ardia lá dentro. Os olhos dela se desviaram para o console cheio de utensílios masculinos, navalhas de barbear, um canivete grande, um cantil de uísque com as letras H e o E gravadas em cima e uma linda bolsa de seda. A bolsa é sua ou do Harry? Ela perguntou divertida. O quê?
Joel seguiu o olhar dela. Ah, isso isso deve ser da Millie. Millie? Millie Peterson? Sim, ele disse remexendo o carvão com uma vareta. O que a bolsa da Millie está fazendo aqui? Ela perguntou indignada. Bem, ela costuma visitar o Harry. Quantas vezes? Sei lá, no último domingo, algumas vezes durante a semana e parece que hoje também veio. Estou vendo. Está vendo? O quê? Ele disse ainda remexendo o carvão. Ela não vem visitar Harry, vem visitar você. Ora, Fiona! Ele resmungou. Não comece com isso outra vez. Fiona estava lívida. Millie Peterson frequentava o lugar nos fins de semana. E também durante a semana para ver Joe. Aquela vadia! Enquanto ela era obrigada a esperar 15 dias para vê-lo. E você, o que faz quando ela chega? Sei lá, na verdade nada. Ela ergueu a sobrancelha. Bem, nós três conversamos ou damos um passeio. Fiona, não me olhe assim. Millie é uma moça legal que gosta de conversar. Você nem imagina como é tedioso estar por conta própria. E passaram umas poucas horas com ela e o Harry me desanuvia. Está bem? Harry é um cara legal e é primo dela e ela vem para visitá-lo. Portanto, será que dá para superar isso e não estragar nosso lindo dia? Por que você não me contou que ela vinha aqui? Perguntou Fiona com ar de reprovação. Porque eu sabia que você faria tempestade em copo d'água, exatamente como está fazendo agora. Por acaso eu levei a Millie para passear na cidade? É com ela que estou sentado agora? Não, admitiu ela, se dando conta de que mais uma vez agia como uma tola, e que o ciúme tirava o que havia de melhor nela. Joe não era culpado pelo fato de Millie visitar o apartamento. O que ele não entendia é que ela faria de tudo para tê-lo. Mas Fiona não tocaria nisso. Não aquele dia. Aquele dia que era muito especial, embora a resolução de comportar não significasse que fecharia os olhos para as manobras de Millie. Aquela bolsa era um aviso. Ela estava perseguindo Joe como nunca. Sentaram-se em silêncio por alguns minutos olhando o fogo. Fiona na poltrona e Joe no chão ao lado dela. Ela fez um gesto de reconciliação, acariciando os cabelos dele e brincando com os cachos. Ele encostou-se nas pernas dela e fechou os olhos. Gostou do seu dia? Ele perguntou. Se gostei. Foi o melhor da minha vida, parece até um sonho. Não quero nem pensar que vai acabar. Mal posso esperar para contar para a mamãe. Londres é a mesma cidade onde vivo, mas é um mundo totalmente diferente. A Harrods e as outras lojas, o Chana Fortune. Eu mal parava para respirar depois de ter visto uma coisa e lá estava outra coisa acontecendo. Foram tantas surpresas. Bem, tem outra surpresa, disse Joe levantando-se. Fiona o observou enquanto ele cruzou o quarto até a cama, onde ergueu o colchão e pegou a velha lata de chocolate. A nossa lata! Ela exclamou, esticando-se na poltrona. Quero vê-la. Quanto é que tem agora? Olhe aqui, tem 1 shilling para depositar. Joe sentou-se outra vez aos pés de Fiona e despejou o conteúdo da lata no colo dela, em cima da saia. Sorria ao ver a excitação dela contando o dinheiro dos dois. Você está parecendo um esquilo guloso na frente de uma pilha de amendoins. Quieto, Joe. 12 libras, 12 shillings, 4 pences, 12 e 15, 12 e 18, 19. Ela contava, olhou admirada. 13 libras? Vai em frente que tem mais. 13 e 6, 14 e 10, 15... Nossa, nós temos aqui quase 15 libras. Ela gritou. De onde veio tudo isso? Quando você partiu só tínhamos 12 e 6. O Peterson me pagou 16 shillings por semana, Fiona. A mesma quantia que paga para o sobrinho, disse Joe. E sempre ganho uma gorjeta quando faço entregas em hotéis ou restaurantes. O quarto é de graça. Gasto pouco com comida, jornal, cerveja, é só.
O resto vai para dentro da lata. Joe, isso é muito mais do que a gente pensou que teria agora. Você economizou muito, talvez a gente possa ter logo a nossa loja. Ela falou sem respirar. Você disse 1 ano, mas do jeito que vai. Ela falava com tanta rapidez e tão tomada pelas visões da loja que não ouviu tirar um embrulhinho do bolso do casaco. E só notou quando ele pegou sua mão e pôs o anel em seu dedo anular. Uma pequena surpresa a mais, só isso, ele disse com delicadeza. Ela olhou o anel e engasgou. É para mim? Ela sussurrou. Para sua mãe é que não é. Oh, Joe. Ela tirou os braços em torno do seu pescoço e beijou. É lindo, é a coisa mais linda que já tive. Que pedra é essa? Safira, como seus olhos. Lembra daquela pedra azul que encontramos no rio? Eu disse que lhe daria uma melhor. Ei-la aqui. O anel é de segunda mão, mas uma pedra tão grande quanto uma moeda de 1 shilling. Não gostarei tanto como gosto dele. Era um anelzinho à toa de ouro com uma safira minúscula, mas para a Fiona era de tirar o fôlego. Joe não disse nada. Limitou-se a segurar a mão dela e examinar o anel, girando-o no dedo. 1 ou 2 minutos depois ele limpou a garganta. Você está certa quanto às nossas economias. Agora que estou ganhando mais dinheiro, elas estão crescendo com rapidez e parece que abriremos a nossa loja mais cedo do que pensávamos. Então, olhou nos olhos dela. Eu gostaria que ficássemos noivos oficialmente. Fiona sorriu de orelha a orelha. Noivado? Você quer dizer que vamos falar com o papai? De verdade? Claro, de verdade. Joe riu da reação dela. Quer dizer, se você me quiser, tolinha. Então vou ter que dizer para todos os meus pretendentes que eles não têm mais qualquer chance. Oh, sim. Ele disse com ar de matreiro. Tenho certeza de que ficarão de coração partido. Você já tinha planejado, não é? Ela disse ainda sem tirar os olhos do anel. Sabia durante o dia inteiro o que ia fazer e não me deu qualquer pista. Joe assentiu feliz da vida. Bem, ainda não pensei. Ela se fez de implicante, determinada a não deixar que ele achasse que estava totalmente no controle. Por que você quer noivar comigo? O que você quer dizer com esse porquê? Só porque. Pena de você. Uma garota feiosa como você nunca encontraria outro. Não é isso, Joe. Não? Não, é porque seu pai vai me pagar. Fiona começou a rir. É porque você me ama, só isso. Joe bufou. Quem lhe disse isso? Você lembra? Lá no Rio, você disse, ouvi você dizer que me ama. Eu nunca disse isso. Disse sim, você me ama, sei que me ama. Portanto, diga mais uma vez e poderei aceitar. Joe, que estava sentado, levantou-se, puxou-a para si e beijou-a. Fiona desprendeu-se dele. Diz, Joe, ela insistiu. Ele beijou-a de novo. Diz. Ele a deixou calada com outro beijo e outro até que ela se rendeu completamente aos beijos. Era maravilhoso estar com ele daquela maneira a sós, naquele quarto quentinho. Durante o dia inteiro ela desejou tocá-lo, abraçá-lo. E naquela hora e naquele lugar não havia ninguém para vê-los, nem os pais, nem qualquer outro para interferir. Livre de proibições, ela o beijou apaixonadamente. Suas mãos percorriam os ombros e o peito dele, clamando outra vez por ele. Joe tirou a camisa. Enquanto o olhava, Fiona sentiu um desejo conhecido irromper dentro dela. E se perguntava, será que se pode achar que um homem é maravilhoso? Porque ele era exatamente isso, mais do que bonito, maravilhoso. Do contorno do queixo até a curva dos ombros e os músculos da barriga. O que você está olhando? Ele perguntou autoconfiante. Você.
Em seguida, os lábios dele estavam novamente comprimidos nos dela. Ele beijou sua boca, seu pescoço, afastou os cachos dos seus longos cabelos negros e aninhou-se em seus seios. Ela então sorriu. Ele tirou-a da poltrona e a carregou para a cama. Ela o observava. E ele então se virou e ela sentiu um nó de medo no estômago. Meu bom Deus, ela pensou. Depois, Joe colocou-a na cama, deitou-se ao lado e puxou-a contra si. Ele estava tão calado. Será que ele estava nervoso? Não parecia. Tudo estava tão bem minutos antes, talvez ficasse de novo se ela relaxasse. Fi, o que há de errado? Ela olhou para o vazio e não respondeu. Qual é o problema? Você não quer? Está bem, não devemos. Quando os dois pararam de rir, ele a tomou em seus braços e falou outra vez que ela não precisava fazer o que não queria, que estava tudo bem, se eles parassem por ali e se vestissem, mas ela disse que queria, e então ele a beijou na boca, dizendo graças a Deus, porque a queria tanto que não podia pensar em não tê-la. Fiona sorriu feliz porque ele estava feliz. Esperava ser beijada de novo quando ele recuperasse o fôlego. Sentia-se tão inquieta, tão desconfortável. 1 ou 2 minutos depois ele saiu da cama, vasculhou alguma coisa e pegou um lenço. Tomou-a de novo nos braços, beijou sua boca, seus ouvidos, seu pescoço. E quando sentiu que a respiração dela acelerava, ele continuou. Ela protestou e tentou soltar as mãos, mas estavam firmemente seguras. Ofegando e ainda de olhos fechados, Fiona sentiu a boca de Joe em sua barriga, em seu peito, em seu pescoço e, por fim, em sua boca. Ele apoiou-se nos cotovelos e beijou-a seguidamente, até que ela abriu os olhos e sorriu. Eu te amo, Fi. Ele disse com os olhos inundados de ternura, sempre te amei e sempre amarei. Eu também te amo, Joe, murmurou Fiona, sempre. Ela fechou os olhos, então era isso, agora ela sabia. Não era à toa que todo mundo fazia tanto estardalhaço. Sentia-se tão bem, tão quentinha e sonolenta, tão feliz. Joe afastou algumas mechas de cabelo do seu rosto. Dorme alguns minutos, amor, depois temos que ir. Eu prometi ao seu pai que estaríamos de volta lá pelas 8 e já está ficando tarde. Ela resmungou, aninhando-se no travesseiro. Ouviu? Quando ele pegou as roupas e separou as dele e as dela, e quando se sentou na beira da cama para calçar as meias. Ouviu quando ele andou de um lado para o outro, arrumando o quarto, e também ouviu quando se deteve abruptamente. Ele ficou parado por alguns segundos e depois se debruçou numa das janelas que davam para a rua. Cristo! Ele gritou, espiando pela janela. Fi, levanta, rápido! É o Harry, o meu colega. Fiona ergueu-se sonolenta, esfregando os olhos, e ouviu risadas vindas da rua, uma voz masculina e outra feminina. Pensei que ele ficaria fora o dia inteiro, ela disse. Pois é, e agora ele chegou. Joe tirou-a da cama. Pegue suas coisas aqui e entre no banheiro. Ele ordenou, empilhando as roupas no braço dela. Você pode se vestir lá. Ele não vai desconfiar. Para todos os efeitos, você só estava fazendo xixi. Fiona dirigiu-se apressada para o banheiro, nua, mas parou quando chegou à porta. Joe, minha bata não está aqui. Joe procurou freneticamente na cama, mas nada de bata. Levantou o colchão e nada.
Depois correu até a poltrona e lá estava a bata no chão. Pegou e estendeu-a para Fiona, justamente quando ouviram a porta de baixo abrir-se. Ela arrancou a bata de suas mãos e mais uma vez ele atravessou o quarto para arrumar a cama. Quando Harry e Millie entraram, a porta do banheiro estava fechada e Joe sentado de frente ao fogo lendo o jornal. Meu velho! Exclamou Harry. Oi, Joe. Millie o cumprimentou sorrindo afetuosamente. Não esperava encontrá-lo aqui, continuou Harry. Achei que você estava passeando pela cidade com sua amiga. O quê? Millie interrompeu bruscamente. Uma amiga, disse Harry. Millie encarou o primo em silêncio. Achando que ela não tinha ouvido ou entendido, ela acrescentou. Uma senhorita, uma mademoiselle, uma garota. Ouvi o que você disse, replicou Millie, olhando o primo com fúria. De repente, o sorriso doce e a cordialidade desapareceram. Antes, Joe tinha dito um amigo, Harry. Disse que o Joe tinha saído com um amigo. Fez-se um silêncio constrangedor. Harry distraía-se com os pés. Joe fingia que estava absorto na leitura. Pois é. Harry deu de ombros. Ele saiu. Mas você disse... E que importância isso tem? Harry sorriu e seu semblante dizia que ela estava sendo inconveniente. Isso a fez se recompor. O tom furioso e as feições sombrias se dissiparam com a mesma rapidez com que emergiram e o sorriso retornou. Bem, ela esfregou as mãos radiante. A noite está ficando fria e preciso de uma xícara de chá. Alguém mais também quer? Eu quero, disse Harry. Joe recusou, alegando que já estava pesado de tanto tomar chá. Tanto assim? Perguntou Millie afobada, apossando-se do bule de chá. Por quê? O que você fez para precisar tanto de chá? Joe contou para Millie e Harry sobre aquele dia, sobre o que vira e onde estivera. Nenhum dos três ouviu a porta do banheiro abrir-se. Nenhum deles notou Fiona parada à porta. Acabava de se vestir e assistiu o flerte de Millie com Joe. Ao ver a cena, ela trincou os dentes. Millie Patterson não passava de uma vadia cara de pau, ela concluiu. De todo modo, estava escolada. Nada de cenas, nada de alterações, nada que a tornasse mal vista aos olhos de Joe. Dispunha de outros recursos. Ela tirou o broche da lapela e enfiou-o no bolso da saia. Quando Joe já terminava de contar suas aventuras para os dois primos, Millie perguntou: E quem era a garota sortuda que teve a honra de acompanhá-lo? Eu, disse Fiona. Harry levantou-se de um salto. Olá, ele exclamou. Perdoe a minha falta de educação. Não sabia que você estava aqui. O Joe não disse nada, mas demos uma chance a ele, não é? Harry Eaton, muito prazer em conhecê-la. Por favor, sente-se na minha poltrona. Esta é Millie, minha prima. Muito prazer em conhecê-lo, Harry Eaton. Sou Fiona Finnegan e já conheço a Millie. Verdade? Isso não é maravilhoso? Exclamou Harry. Voltou-se para Millie e empalideceu. O rosto dela estampava um sorriso, mas os olhos... A fúria era tão afiada que podia empalar alguém. Encantador, disse Millie. Sente-se, tome um chá com a gente. Muito obrigada, mas não posso. Fiona recusou com polidez. Já está ficando tarde e nós, Joe e eu, temos que voltar para Whitechapel o mais rápido possível. Fiona e Harry continuaram conversando, enquanto Joe pegava o casaco e a boina. Millie encarava Fiona sem dizer uma só palavra. Depois que Joe se aprontou, eles se despediram e se encaminharam para a porta. Quando Joe abriu-a, Fiona virou-se e disse em alto e bom tom: Oh, não, meu broche sumiu, eu o perdi. Você estava com ele quando entramos aqui? Ele perguntou. Tenho certeza de que sim, deve ter caído em algum lugar. Onde estava sentada? Perguntou Harry. Talvez esteja lá. Millie não se movia. Como ele é? Ela perguntou com mordacidade. É de rubi? De esmeralda? De metal, respondeu Fiona. Muito apropriado.
Com Harry agachado de joelhos e Joe procurando no banheiro, Fiona sabia que Millie a olhava e foi até a cama de Joe, puxou o travesseiro e disse: "Encontrei!" Sorrindo, prendeu o broche na lapela enquanto atravessava o quarto. Quando ela passava pelo fogão, Millie falou em tom mordaz: "Eu gostaria de saber como o perdeu lá." Fiona deu uma piscadela para ela e respondeu: "Não sei." Os dois rapazes perderam a troca de farpas. Harry, porque estava sacudindo a poeira da roupa, e Joe, porque saía do banheiro. "Onde ele estava?" perguntou Joe. "Ah, estava na... Meu Deus, olha a hora!" exclamou Fiona, olhando o relógio carrilhão. "É melhor a gente se apressar, Joe, meu pai vai nos matar." Já do lado de fora, Joe deu um tapinha nas costas de Fiona, dizendo: "Estou realmente orgulhoso de você, Fi. Foi educada com a Millie e não se embolou com ela. Comportou-se como uma dama." "Bem mais como uma mulher das docas", pensou Fiona, e sorriu com doçura. "Espero que você veja o quanto tem sido tola. A Millie sabe distinguir as coisas. Agora ela sabe", pensou Fiona. Ao se aproximarem da rua principal, ouviram o barulho dos cascos dos cavalos. Ele agarrou a mão dela. "Vem, o ônibus já vai sair. Ainda temos uma chance de chegar em Whitechapel lá pelas 8, se pegarmos esse ônibus. E o seu pai não vai me esfolar vivo." "Não vai, não, mas vai me esfolar quando descobrir que estou namorando sério um barraqueiro pé rapado." "Não vai, não. Vai se orgulhar de você, Fi. Você fez um bom negócio", ele disse, apressando-se para pegar o ônibus que já se afastava lentamente do ponto. "Eu o quê?" ela perguntou sem fôlego. Ele sorriu. "Você fez um bom negócio. Trocou a cereja por uma vida de maçãs e laranjas." Fiona ruborizou. Alcançaram a traseira do ônibus e no momento em que o condutor chicoteava os animais, Joe ajudou a entrar e saltou para dentro do ônibus. Rindo e ofegando, eles atravessaram o corredor, sob o olhar de desaprovação de uma matrona empertigada, e sentaram-se, quando os cavalos tomaram o caminho de East End, na direção do rio e de Whitechapel. Millie Patterson subiu a escada circular do saguão de entrada, seguida por Olive, sua criada. Entrou furiosa pela porta do quarto, pegou um vidro de perfume na penteadeira e o arremessou contra a parede. O vidro quebrou com um barulho surdo e espalhou água de lilás por todo lado. "Oh, senhorita!" gritou Olive desconsolada. "Esquece isso", disse Millie com aspereza. "Me ajude a tirar as botas." Sentou-se na beirada da cama. Olive ajoelhou-se aos seus pés com uma abotoadeira. "Eu sabia, Olive, na hora que entrei no apartamento e vi como ele estava arrumado, eu sabia que ela estava chegando para vê-lo, e estava certa. Harry me convidou para almoçar lá em Richmond. Disse que andaríamos de trem e passearíamos no campo. Aquele alcoviteiro imundo." "Mas o convite parece ótimo, senhorita", disse Olive, tirando uma bota. "Pois é, mas não era. Ele só queria me manter longe do apartamento o dia inteiro, para que Joe pudesse ficar sozinho com aquela rameirazinha." "Mas se vocês estavam em Richmond, como é que a senhorita pode saber que ele estava no apartamento?" "Antes de sairmos, quando Harry virou de costas, coloquei minha bolsa no console. Depois do almoço, eu falei que estava muito chateada porque a tinha perdido. Voltamos ao restaurante e quando ele viu que não estava lá, concluiu que talvez eu pudesse tê-la esquecido no trem ou no apartamento. Fomos até a estação, mas ninguém a tinha encontrado e devolvido, é claro, e ele teve que me levar de volta ao apartamento. E quando chegamos lá..." Os olhos de Millie se apertaram. "Ela estava lá. Fizeram amor, Olive." "Não fizeram, não", sussurrou Olive de olhos arregalados. "Fizeram sim, tenho certeza", retrucou Millie. "Ela cheirou o ar e depois fez uma careta.
Meu Deus, como esse cheiro está forte, limpe isso logo, está bem? E abra a janela, senão acabo sufocando. Olive olhou-a de um modo que dizia que o logo possivelmente não seria tão rápido. Millie jogou-se na cama gemendo de frustração. Depois que Joe e Fiona saíram, ela sentou-se em silêncio e olhou para a cama de Joe, imaginando-o fazendo amor com Fiona. E agora, no seu próprio quarto, a raiva fervia dentro dela. Não entendo a preferência dele por ela, Olive. Ela disse, honestamente, eu não sei porquê. Talvez a senhorita não tenha enviado os sinais certos para ele. Já enviei todos os sinais possíveis, ele deve ser cego. Se a senhorita me permite, disse Olive, enquanto recolhia os cacos de vidro, não é que o rapaz seja cego. Millie sentou-se na cama. O que você quer dizer? Bem, ele trabalha para o seu pai, não é? E daí? Isso não é certo, senhorita. Não fica bem um empregado cortejar a filha do patrão. Tente ver por este ângulo. Talvez ele pense que o seu pai vai se zangar. Talvez esteja achando que o seu pai já escolheu alguém melhor que ele para a senhorita. Millie olhou admirada para Olive. Ela estava certa. Não era verdade que Joe não se interessava por ela. Ele é que achava que não era bom o bastante para ela. Millie era uma herdeira, podia ter qualquer um. Por que escolheria um barraqueiro pobretão? Agora tudo clareava. Joe sentia admiração pelo pai dela e tinha tanto respeito por ele que nunca a cortejaria. Como ela pôde ser tão estúpida? Olive, você é demais. É exatamente o que você disse. Colocou-se à frente do toucador. Ela precisava de um tempo com Joe e de uma boa oportunidade. Será que ele a achava intocável? Bem, ela lhe mostraria o quanto era tocável. Oh, como mostraria! Os homens têm necessidades poderosamente incontroláveis. Eles simplesmente não conseguem evitá-las. A tia já tinha dito isso, por ocasião de sua primeira menstruação. Terei que ser audaciosa, Olive. Ela mirou-se no espelho. Tenho que mostrar para ele que estou disponível. Mordeu o lábio. Se ao menos eu pudesse ficar sozinha com ele, sem a presença do Harry ou do papai. Que tal a noite de Guy Fawkes, senhorita? A cada outono, o pai de Millie comemorava Guy Fawkes com uma grande festa para os seus empregados e fregueses. Só faltava 1 mês e meio para a festa. Haveria, como sempre, uma enorme fogueira, pilhas de comida e rios de bebida. Joe iria à festa, ele tinha que ir. E em meio à algazarra e aos fogos de artifício, ela ficaria a sós com ele no escuro. Ela o convidaria para conhecer a casa ou coisa do gênero. Ele já teria bebido bastante e, portanto, estaria menos inibido. Alguns homens precisam de um empurrãozinho. Ela daria esse empurrão. Todo mundo que trabalhava para Tommy Peterson esperava a noite de Guy Fawkes com muita ansiedade. Nessa noite ele distribuía os bônus. A maioria das empresas fazia isso no Natal, mas nessa época ele costumava estar muito ocupado com as vendas e preferia não desperdiçar tempo. Embora recém-contratado, Joe também receberia o bônus. Millie soube disso pelo pai durante as conversas na hora do jantar. O pai dela falava constantemente sobre o talento e ambição de Joe. Ele havia notado como os negócios em Covent Garden prosperaram graças à habilidade do rapaz. Millie achava que ele via muito de si em Joe. Não podia dizer o mesmo de Harry, que já estava lá 3 meses antes e ainda não tinha feito progresso algum, coitadinho. Ela sabia que o coração de Harry não estava naquele lugar, e pouco a pouco o pai dela também descobriria isso.
Ele teve grandes expectativas em relação ao Harry, mas depois essas expectativas se transferiram para Joe. Embora não tivesse discutido isso com o pai, ela sabia que ele adoraria se um dia Joe a pedisse em casamento. Joe rapidamente se transformava no filho que seu pai sempre desejou. Olive, o meu vestido para a festa já chegou? Sim, senhorita, está no seu armário, é tão lindo. Millie pediu para que ela o pegasse. Examinou-o atentamente. Era um vestido de tafetá azul celeste, com mangas bufantes e saia rodada. Era lindo, mas não o bastante. Ela precisava de alguma coisa deslumbrante. E não teria isso com sua figurinista. Só encontraria alguma coisa realmente espetacular na Knightsbridge. Custaria caro. Mas se a sorte ajudasse, o pai estaria tão feliz com a notícia do seu noivado que nem ligaria para a conta. Você ainda está limpando o perfume? Desce e diz ao Harris, que vou precisar da carruagem amanhã. Vou fazer compras. Compras? Para quê, senhorita? Bem, primeiro preciso de um novo vidro de perfume, ela disse. E de um vestido muito especial. Um outro vestido? Para que ocasião, senhorita? Se eu tiver sorte, Olive, para o meu noivado.